A vida humana é essencialmente um campo de batalha, onde forças opostas se enfrentam sem tréguas. Carl Jung descreveu essa luta interna como um embate inevitável entre elementos que parecem irreconciliáveis. Dia e noite, nascimento e morte, alegria e sofrimento, bondade e maldade. Viver, segundo ele, significa reconhecer essa tensão permanente e navegar entre forças que constantemente disputam o controle sobre nossas ações e nossa identidade. Não há garantias sobre qual lado triunfará. O conflito não é apenas uma abstração teórica, mas uma experiência concreta que molda cada escolha, cada pensamento, cada impulso que carregamos dentro de nós. Nossa mente não é um território uniforme, mas um mosaico de elementos contraditórios que coexistem. Dentro de cada pessoa, há um impulso simultâneo para o crescimento e a estagnação. O ser humano é tanto o arquiteto da própria evolução quanto o maior sabotador de seu progresso. Essa tensão cria um estado de instabilidade onde tanto a virtude quanto a corrupção estão ao alcance da mão. O que define quem nos tornamos não é a mera presença desses impulsos, mas a forma como lidamos com eles. Quando ignoramos nossas fraquezas, não as eliminamos. Pelo contrário, damos a elas a chance de crescer no escuro, sem que percebamos sua influência até que seja tarde demais. Muitos vivem imersos na ilusão de que são essencialmente bons e que o mal é algo externo, presente apenas nos outros. Essa crença, apesar de confortável, é profundamente perigosa. Em vez de enfrentar os aspectos indesejáveis da própria personalidade, as pessoas recorrem a mecanismos psicológicos para evitar o desconforto. O mais comum deles é a repressão, empurrar para o inconsciente aquilo que não queremos reconhecer. No entanto, o que é reprimido não desaparece, apenas assume uma forma mais insidiosa e escapa ao nosso controle. Jung chamou esse lado obscuro da psique de sombra, um aspecto de nós mesmos que não deixamos vir à tona, mas que ainda assim molda nossas atitudes e reações de maneira inesperada. A sombra não é um conceito abstrato ou metafórico. Ela se manifesta de forma concreta em nosso cotidiano. Pode ser vista na forma como tratamos os outros, nos impulsos agressivos que surgem sem aviso, nas sabotagens sutis que fazemos contra nós mesmos. Um dos sinais mais evidentes de sua influência é a projeção, o mecanismo pelo qual atribuímos aos outros características que não conseguimos aceitar em nós mesmos. Freud popularizou esse conceito, mas Jung foi além, destacando que a projeção não é apenas uma forma de defesa psicológica, mas também um processo necessário para o autoconhecimento. Somente quando percebemos que algo nos incomoda nos outros, podemos suspeitar que talvez essa característica esteja de alguma forma presente em nós. O problema é que nem todos têm a coragem de dar esse passo. Em vez de reconhecer a origem subjetiva daquilo que projetam, muitos insistem em atribuir seus problemas a fatores externos. É mais fácil enxergar o mal no outro do que admitir sua presença dentro de si mesmo. Esse processo pode começar de forma sutil, responsabilizar um amigo ou familiar por nossos fracassos, culpar um chefe por nossa insatisfação, mas quando levado ao extremo, pode se transformar em algo perigoso. Se a culpa não pode mais ser despejada sobre um indivíduo específico, busca-se um grupo. A história está repleta de exemplos de como essa dinâmica se desenrola. Movimentos políticos, ideológicos e religiosos já usaram e ainda usam a projeção coletiva para transformar minorias em vilões convenientes. Essa é a lógica por trás de perseguições, censuras e até genocídios. Um grupo é escolhido como bode expiatório, responsabilizado por todos os problemas de uma sociedade, e eventualmente tratado como um inimigo que precisa ser eliminado. Jung alertava que essa dinâmica, quando levada ao extremo, leva ao caos. Se um número grande o suficiente de pessoas recusa enxergar sua própria sombra e insiste em projetá-la nos outros, o conflito se torna inevitável. O destino coletivo da humanidade passa a ser determinado não por decisões racionais, mas pelo medo e pelo ressentimento acumulado. Alexandre Solzhenitsyn, que testemunhou os horrores dos regimes totalitários, resumiu essa questão de forma precisa ao afirmar que a linha entre o bem e o mal não separa grupos ou nações, mas passa pelo coração de cada indivíduo. O verdadeiro perigo para a civilização não está em armas ou sistemas políticos, mas na incapacidade de cada pessoa enfrentar a si mesma. A solução para esse problema não é simples nem confortável. Exige um nível de autoconhecimento que poucos estão dispostos a buscar. Confrontar a própria sombra significa reconhecer impulsos destrutivos, admitir falhas, abandonar a ilusão de superioridade moral.
Isso demanda esforço, humildade e, acima de tudo, coragem. Mas a alternativa é pior. Aquele que se recusa a enfrentar sua própria natureza, inevitavelmente buscará um inimigo externo para justificar seu desconforto interno. O ciclo se repete até que o conflito pessoal se torne um conflito global. Se a projeção em massa se espalha sem controle, o desfecho pode ser devastador. Guerras não nascem apenas de disputas territoriais ou ambições políticas. Elas emergem da soma de milhões de indivíduos incapazes de lidar com suas próprias sombras, despejando nelas suas frustrações. Jung alertava que, essa cegueira psicológica se tornasse generalizada, o resultado seria inevitável: uma nova guerra, não motivada por necessidades racionais, mas pelo desejo inconsciente de destruir aquilo que se teme reconhecer dentro de si mesmo. No final, a questão não é se venceremos essa batalha interna, mas se estamos dispostos a lutar. A ignorância sobre a própria sombra não nos protege, apenas nos torna vulneráveis àqueles que sabem manipulá-la. A história prova que o maior perigo não está nos inimigos que enxergamos, mas naqueles que criamos em nossa mente para fugir do que realmente somos.